Inclusive, João, a gente já está com o Bruno Arroio com a gente e é sempre importante a gente saber mais, né? Como que a gente pode se utilizar da tecnologia para fazer disso um bom proveito na nossa colheita. Então, acredito que você vai falar bastante com ele sobre isso agora. Tá certo, Karina, obrigado. Está aqui já o Bruno. Bruno, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Olá, João, muito boa tarde a você e a todos que estão nos acompanhando. Bom, sempre lembrando que nós temos esse espaço reservado às sextas-feiras com o Bruno Arroio para a gente falar das virtudes dos produtos biológicos. E hoje eu me surpreendi, porque eu deixo para o Bruno escolher o tema. E eu falo, bom, vai ser cigarrinha, tal, né? Hoje ele está vindo como os biológicos podem mitigar os impactos do clima e auxiliar os produtores a otimizar os custos com adubação. Como disse o Vlamir, é para reduzir o estresse, é isso, Bruno? Justamente, João, para reduzir esse estresse e fazer com que a planta ela tenha mais resiliência para conseguir enfrentar essas dificuldades que ela pode ter no dia a dia dela. Porque hoje ela tem, toda sementinha, seja o milho, seja a soja, tem uma capacidade produtiva. E do momento que a gente põe ali no chão, que planta ela, as intempéries e as dificuldades vão tirando um pouco desse potencial produtivo que ela tem. E é por isso que hoje a gente chega a patamar aí de 60, 70 sacos, por exemplo, mas uma soja ela poderia chegar a 150, 200 sacas, se tivesse tudo perfeitamente para ela. Então vamos dividir em duas partes, os impactos do clima e depois a gente fala custos de adubação. Você mandou duas fotos para a gente, são avaliações a campo da agrobiológica lá no oeste do Paraná. Primeiramente sobre o estresse hídrico, olha as diferenças aí, puxa as fotos para a gente, Gleidson, olha aí. Por favor, Bruno, explique para a gente. Bom, de um lado nós podemos verificar um local que foi feita a implementação de uso de biológicos. Fecha a foto. E aí tem vários, tá, João? Você tem desde bionematicidas, biofungicidas como o tricoderma, que ajuda muito a planta a enfrentar doenças de solo, e condicionadores de solo que ajudam ao quê? A planta ter uma melhor condição de aproveitar os nutrientes que estão ali. Então a gente percebe um crescimento radicular muito mais vigoroso e profundo do que onde não foi feito. E essas quantidades de raízes secundárias, raízes pivotantes mais profundas, fazem com que a planta ela tolere maior, tenha uma tolerância maior a esses efeitos aí do clima, como o estresse hídrico, onde nessa região teve um pouco de problema de estresse hídrico, que é o oeste do Paraná, e a gente sabe a dificuldade que o produtor está tendo agora na safrinha lá no Paraná. O Gleidson, volta na foto anterior para a gente ver as diferenças das raízes, né? Olha que é flagrante, né? Hein, Bruno? Olha a esquerda e a direita, olha que coisa incrível, cara. Sim, e aí nós atuamos de três diferentes maneiras. Os bionematicidas, os biofungicidas e os condicionadores para melhorar a performance dessa rizosfera. Então, olha a caixa que essa planta tem quando nós fazemos o uso de biológicos. Bom, é evidente que isso, né, reduz o estresse da planta, né? Reduz o estresse da planta e faz com que ela tenha o desenvolvimento seguindo as normativas dela, fisiológicas, e isso contribuindo para uma condição de produtividade muito interessante. O que a gente vê hoje no debate do produtor, né? Vamos reduzir a área e tal, mas o custo dele é custo por hectare. Ele tem que otimizar a produtividade em relação ao custo por hectare. E são onde hoje essas ferramentas podem auxiliar de maneira preventiva o produtor. Que maravilha. Vamos para a segunda foto agora, Gleidson. Explica aí, Bruno. Sim, aí menos requeima. A gente verifica, né, justamente essa condição melhor da planta, a gente teve uma quantidade menor ali de requeima, ou seja, demorou para aparecer, ela ficou mais no bacheiro, enquanto onde não houve tratamento, essa requeima ela subiu. Então hoje nós temos essas variâncias também que mostra toda essa parte fisiológica da planta em termos de sanidade. E qual é a conclusão que vocês chegam sobre custos de adubação usando biológicos? A questão dos custos de adubação, eu nem gosto de entrar muito em alterar a recomendação, sabe, João? Acho que a recomendação ela é para ser seguida, mas para nós aproveitarmos melhor o que nós temos dentro dessa recomendação. Então, hoje, quando nós falamos em biológico, nós temos fixadores biológicos de nitrogênio, como falando no caso da soja, o bradyrhizóbio, falando no caso do milho, o azospirillum, falando no caso de fósforo, nós temos solubilizadores de fósforo no mercado que fazem com que esse nutriente de pouca absorção da planta, pouco aproveitamento da planta, seja melhor aproveitado por ela. Então, várias nuances que o produtor pode ter de benefício em otimizar a adubação que ele tem e isso trazer um retorno para ele econômico.
Fantástico. Bruno, arredonde para a gente essa consulta, essa aula que você está nos dando, por favor. Que os biológicos são essenciais no solo para ter a sanidade do cultivo, porque um solo doente ele não é produtivo, e que podem ajudar a aproveitar os nutrientes e as recomendações de adubação. Só uma curiosidade, aproveitando, João, nós falamos de estresse hídrico. Hoje a Embrapa ela tem uma bactéria, né, que ela foi extraída do mandacaru, uma planta lá da Caatinga, do Nordeste, que faz com que essa bactéria aplicada no nosso solo, nos nossos cultivos, tenham tolerância a esses estresses hídricos, sejam mais resilientes a esses estresses hídricos. Essa bactéria chama Bacillus aryabhatae. Então, olha quanta coisa nós podemos agregar para ter um desenvolvimento melhor contra patógenos, como nematóides, doenças de solo, mitigar os efeitos do clima e fazer com que essa planta tenha uma resiliência. Ninguém está falando de milagre, mas ela vai estar mais resiliente para enfrentar essas dificuldades do dia a dia. Bacillus aryabhatae, é isso? Aryabhatae. Aryabhatae. Caramba, então foi extraída do mandacaru, é o pessoal da Embrapa, é? Isso, o pessoal da Embrapa fez esse trabalho fantástico e continua fazendo, né, para que nossa agricultura evolua cada vez mais e com essas tecnologias biológicas. Então, se for lá no Google, Embrapa Bacillus do mandacaru, de repente aparece isso, se a gente buscar lá. Acha sim. Bom, outra informação importante que a gente vai deixar para o final é o telefone do Bruno. Ele acaba de dar uma aula para a gente. O Bruno é o gerente técnico da agrobiológica, mas também é o nosso consultor aqui para assuntos dos biológicos. E assim, a gente vai colocar o telefone pode colocar, Bruno, esse daí. É o telefone da agrobiológica, mas para você consultar. Claro que você entra lá, você vai ver os produtos da agrobiológica, está ali, você navega. Mas, caramba, nós temos um consultor em produtos biológicos à sua disposição, que é o Bruno Arroio, nesse telefone aí, ó. 649-9995-6931. Entre, tome informação, tome conhecimento e pergunte, né? Porque é com perguntas que a gente evolui. Né, doutor Bruno? Com certeza, nós estamos aqui justamente nessa fase de transição dessas tecnologias para que o produtor saiba justamente como conciliar com o que ele já faz, como que ele pode ter o ganho fazendo uso das tecnologias biológicas. Então, a gente fica inteiramente à disposição para sanar essas dúvidas e ajudar o produtor da melhor maneira. Ô Bruno, você gosta muito disso, né? De ensinar, né? É muito bom, é uma satisfação poder contribuir com os nossos agricultores e nós aqui da companhia da Agrobiológica, nós temos isso no nosso DNA. Obrigado, Bruno. Até sexta-feira que vem. Vamos em frente, meu amigo. Obrigado, João. Até a próxima. Um abraço a todos os nossos parceiros.